Povo de Deus, a paz do Senhor, amém. Bom dia, que Deus abençoe o seu dia, amém. Vamos lá, mais uns salmos. E hoje o nosso salmo é o 39, versículos 6 e 7, que diz o seguinte: De fato, o ser humano passa como uma sombra, e em vão se inquieta. Amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. E eu, Senhor, o que espero? Tu és a minha esperança. Ai, irmãos. Irmãos, verdadeiramente, o salmista que ele fala uma coisa que é muito real, né? Você vê que desde o tempo da Bíblia, os seres humanos já eram quietos, né? Ansiosos, querendo juntar tesouros, querendo fazer, querendo acontecer e conquistar. Irmãos, não que é errado você correr atrás dos seus sonhos, você correr atrás, né, de um patrimônio, de montar algo para você, para sua família, né? Planejar um futuro para os seus filhos, para sua casa, deixar todo mundo bem, estável, né? Ter uma vida digna. Não é errado, sabe? Errado, irmãos, é quando você coloca também toda a sua energia nisso, né? Sua mente nisso, ao ponto de acabar na agonia. Tem muitas pessoas que às vezes na agonia de querer ter, de querer obter, acaba indo por caminhos errados, né? Acaba se atrapalhando, acaba se vendendo, acaba corrompendo o seu caráter, acaba se envolvendo, né, com pessoas que não vão ajudar, só vão empurrar ainda mais para baixo, só vai levar você ainda mais para o mau caminho, né? Você acaba se embolando todo, irmão, se embolando todo. E tem pessoas que acabam nesse meio, né? Nessa correria de ter, de obter, tem pessoas que acabam até perdendo a vida. E aí não conseguem nem usufruir do que tanto lutou para juntar. Às vezes a pessoa fazendo o que é certo, né? Se esforçando ali de pouquinho em pouquinho, né? Tem um ditado que diz que de grão em grão, né, a galinha enche o papo. Às vezes a pessoa de pouquinho em pouquinho, né, de degrau em degrau, vai chegando onde ela quer. Tem pessoas que às vezes não conseguem nem usufruir de tudo que juntou, de tudo que, né, que conquistou, acaba, né, sendo acometido ali, né? Chega o dia ali da pessoa, infelizmente ela acaba não tendo, né, o prazer de gozar de tudo que conquistou e acaba ficando outras pessoas fazendo isso no lugar dela, irmãos. E se não me engano, o salmista não. O livro de Eclesiastes diz que tudo isso que a gente faz, todo o nosso esforço, todo o nosso labor, tudo isso é correr atrás do vento. Não que a gente não vá gozar das nossas coisas, não que a gente não vá usufruir, né, do nosso salário, do nosso trabalho, da nossa fortuna, né, do sonho que a gente quer, da nossa vida. Não que a gente não vá fazer isso, irmãos, mas que possamos fazer de uma forma correta. Entendendo que a vida, irmãos, é muito curta, a vida é muito passageira. Ao mesmo tempo que nós estamos aqui, daqui a pouco não estamos mais. A Bíblia diz que a gente é como sombra que passa, né? Como palha que o vento leva. Ora tá aqui, ora não tá. A gente, ser humano, é tão frágil, irmãos. E tem pessoas que esquecem disso, né? Acha que porque tem um poder aquisitivo bom, ou porque faz uso, né, de, sei lá, de armas e meios, né? Acha que tem poder, acha que tem o controle, mas não tem, irmãos. O controle da vida ainda permanece nas mãos do Senhor e sempre vai permanecer, porque Ele é o dono da vida. Ele soprou em nós o seu fôlego de vida. Então a gente não tem controle de nada. A gente não tem como adivinhar o amanhã, não tem como saber do amanhã. O amanhã está na mão do Senhor. Basta cada dia o seu próprio mal, basta cada dia, né, o seu próprio cansaço, a sua própria fadiga. Nós temos que procurar, irmãos, ter sabedoria em administrar o nosso tempo, administrar a nossa força. Tem pessoas que lutam tanto para ter as coisas, para obter as coisas, que acaba, né, não aproveitando a família, não aproveitando o casamento, às vezes não vê os filhos crescerem. Quando vai se dar conta, o filho já casou, já saiu de casa e a pessoa não viu, né? Acaba perdendo momentos, sabe, da vida. E o salmista que ele fala o seguinte, ó, em vão se inquietam, amontou tesouros e nem sabe quem é que vai cuidar depois do seu tesouro, da sua, nem sabe. E aquele outro ditado, né? Ninguém leva nada no caixão, irmão. Então, assim, lute sim pelos seus sonhos, corra atrás do que você quer, mas ó, calma. Faz com calma, respira, aproveita o momento. Quem gosta de viajar, né, que viaja muito, sabe que não somente o destino é o foco principal, mas ó, o trajeto também é a coisa mais linda. Às vezes a gente fica tão focado em chegar que a gente perde a paisagem que está passando ao nosso lado. Então, ó, aproveita a paisagem. Claro, siga em frente, mas ó, aproveita a paisagem, aproveita o momento. Olha ao seu redor, olha para você,
Olha para sua família, olha para sua casa. Quantas pessoas aí se adoecem, irmãos, adoecem, né? Lutando. Que adianta juntar tanto dinheiro, tanta coisa, tanta riqueza, se depois vai ter que gastar tudo isso com médico, com remédio, por conta da saúde que perdeu lutando por tudo isso. A Bíblia diz o seguinte: ei, não ajunte tesouros na terra, onde o ladrão pode roubar, a traça pode corroer e o ferrugem pode consumir. Mas ajunta tesouros no céu, porque lá nada disso vai acontecer, né? E o lindo é que o salmista, ele termina o versículo dizendo o seguinte: e eu, Senhor, o que eu espero? Eu. Aí ele conclui: o Senhor. Porque tu, Senhor, é a minha esperança. Tem um versículo lindo que o salmista fala o seguinte: Senhor, tu és a minha porção. Tu és a minha herança. A quem tenho eu no céu além de ti, e não há na terra a quem eu queira mais que a ti. Irmãos, e às vezes nessa nossa ânsia de ter, de querer, de fazer, de chegar, deixamos Deus em último lugar. Às vezes os nossos sonhos, né, as nossas riquezas, as nossas conquistas, acaba roubando o lugar de Deus. Irmãos, e não tem conquista maior do que a presença de Deus. Não há tesouro nesta terra que se compare à presença do Senhor. E nesse meio tempo, irmãos, nesse cansaço, nessa fadiga, nessa correria, às vezes perdemos Deus de vista. A gente até fala dele, diz que ora, diz que lê, diz que faz, que acontece. Mas às vezes Deus está tão distante, irmãos, de nós, a gente nem percebe. Está tão longe, já tem tantas outras coisas, né, como prioridade, que Deus acaba ficando por último. Então que nesta manhã, que possamos parar e respirar, sabe? E lembrar que toda essa nossa agonia pode nos levar a lugar nenhum. Que toda essa agonia pode simplesmente acabar no piscar de olhos. Que o amanhã pode nem chegar. Só que o bom, irmãos, é de que quem confia em Deus sabe que se o amanhã não chegar, a eternidade chegará. Por mais que o amanhã, né, pra gente conquistar, pra gente sonhar, pra gente ter, não chegue, mas a eternidade vai chegar pra nós. E isso é o que mais importa, irmãos. Nossa maior riqueza, nossa maior fortuna ainda está por vir. A palavra do Senhor diz que toda a aflição, né, desse presente século não se compara com a glória que nos será revelada naquele grande dia. Calma, respira. Você vai conseguir, você vai alcançar. Mas busca a presença, se aproxima de Deus. Não perde ele de vista, não. Porque não adianta ter toda a riqueza desse mundo e não ter o mais importante, Deus. Prioriza a Deus, irmãos. Que tudo aquilo que você precisa, Ele vai acrescentar. Amém? Que Deus lhe abençoe. Pai, obrigada por essa palavra, obrigada por essa direção. Pai, que o Senhor possa nos ajudar realmente, Pai, a ser crentes, servos, filhos, com o pé no chão, Senhor. Sim, Pai, o melhor da terra é nosso. Mas tudo isso sem o Senhor não vale de nada, Senhor. Então nos ajuda hoje, Pai, a colocar o pé no chão, a olhar para o Senhor, a acalmar o nosso coração e a entender que tudo se fará formoso no tempo do Senhor. Pai, obrigada por essa palavra, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém?